Eu tenho certeza que tu quer saber onde é que esse carinha aqui vai. Será que ele é o greatest of all time? Seria um amazing, solid, mid or trash? Muita gente acha que o ChatGPT é a melhor inteligência artificial para aprender inglês. Eu também achava. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar que isso pode não ser verdade. Eu separei 8 das mais faladas IAs no momento para aprender inglês. Do ChatGPT ao Google Tradutor. E eu vou ranquear elas entre as piores e as melhores para tu aprender inglês por conta própria. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here coming at you with some new English drops. So without further ado, let's get right into today's video. Lembrando que para todas essas plataformas de inteligência artificial que a gente vai ver no vídeo de hoje, eu já tenho um vídeo dedicado para cada uma delas. Então fica ligado nos cardzinhos aqui em cima para conferir esses vídeos se tu quiser, ou não esquece de conferir eles aqui na descrição do vídeo. Tu por um acaso sabe o que é uma tier list? Se tu não sabe o que é, deixa eu te explicar isso sem utilizar a tradução. Let's check it out. This here is a tier list. E aqui a gente tem todas as plataformas de inteligência artificial que a gente vai ranquear no vídeo de hoje. Lembrando que, obviamente, todas as opiniões desse vídeo são minhas, e eu tô dando a minha opinião aqui com base nas funcionalidades que eu estudei de cada uma dessas plataformas, mas que, obviamente, a tua opinião pode ser diferente da minha. Então hoje a gente vai ranquear o Google AI Studio, a Skywork AI, o Grok, o Comet Browser, o ChatGPT Atlas, o Gemini, o Notebook LM, o ChatGPT e o último vai ser o Google Translate. E só pra explicar direitinho, caso tu não conheça essas classifications aqui, o GOAT quer dizer o quê? Greatest of all time. The best of the best. Logo abaixo nós vamos ter Amazing, que ainda continua sendo very good. Vamos ter Solid, que não é ruim, mas fica ali bem no meio termo. Depois nós vamos ter as Mids, que começam a ser ali as inteligências artificiais que são um pouquinho mais pobres de recursos para aprender inglês. E depois a gente vai ter Absolute Trash, Absolute Garbage. Bora começar aqui então com o Google AI Studio. Bom, o que eu vou falar sobre o Google AI Studio? Eu vou dizer, bem sinceramente, eu gosto demais do Google AI Studio, é uma das minhas preferidas, mas eu não acho ele perfeito, tá? Então eu vou colocar o Google AI Studio aqui no Amazing. Eu vou explicar por que eu não coloquei ele no GOAT. O Google AI Studio eu acho que é uma das melhores plataformas, principalmente para tu treinar o teu speaking. No vídeo dedicado que eu já tenho para ele aqui no canal, eu exemplifico várias formas que tu tem de treinar o teu speaking com ele. Ele entende muitas variações de pronúncia e de sotaque, o que é bem difícil de uma inteligência artificial conseguir captar. E como essa habilidade de speaking e listening são as mais difíceis para tu conseguir desenvolver quando tu tá aprendendo inglês, e o Google AI Studio consegue te dar todo esse suporte para tu conseguir estudar sozinho, eu coloquei ele aqui no Amazing. Agora, por que ele não é um GOAT? Porque o Google AI Studio não é uma plataforma que é otimizada pra galera que não é tão técnica. Ela é uma plataforma mais de testes. Tu tem diferentes formatos, modelos de inteligência artificial que tu pode utilizar ali do Gemini, e às vezes se tu não tem um mínimo de conhecimento técnico de alguns termos, pode te confundir bastante. Então ele não é como o ChatGPT, por exemplo, que tu já sai ali, tu já consegue enxergar tudo direitinho, ele é muito intuitivo. O Google AI Studio não é tão assim. Inclusive ele recebeu várias atualizações agora com o Gemini 3, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre o Gemini 3, tá aqui no canal, se não tiver assistido ainda, não deixe de assistir, que tá integrado agora com o Google AI Studio. Com certeza vou fazer um outro vídeo sobre isso também. Por eu ter classificado ele aqui como Amazing, eu definitivamente recomendo que tu utilize o Google AI Studio para praticar o teu inglês. Dito isso, bora para nossa próxima AI, que é a Skywork AI, que também já tem vídeo aqui no canal. Skywork AI, ela serve para várias coisas, ela tem várias utilidades, e eu vou colocar ela aqui no Solid, que continua sendo muito bom. Não tão bom quanto o Amazing, mas continua sendo uma inteligência artificial muito legal para tu praticar inglês. Tem algumas coisas que eu testei na Skywork AI que são recursos bem bacanas para tu conseguir aprender inglês e estudar. Na Skywork AI, tu pode, por exemplo, criar aplicações, tu pode criar um site que gera palavras e vocabulário novo para tu aprender todo dia, que se atualiza sozinho. Tu também pode criar podcasts ali sobre diferentes assuntos para tu treinar o teu listening. Aí tu não precisa ficar escolhendo vários podcasts aí na internet aleatórios para tu treinar o teu listening. E tu pode criar esse tipo de prática com o assunto que tu quiser. Além disso, diferentemente do Google AI Studio, a Skywork AI não tem tanto essa pegada mais técnica. E ela tem vários agents que são específicos para cada tipo de atividade que tu quiser desenvolver. Então, se tu quiser trabalhar com textos, se tu quiser criar um vídeo, inclusive ela tem vários novos agents agora que surgiram, que eu ainda não consegui testar, mas de novo, é uma inteligência artificial que tem uma grande utilidade para quem quer aprender inglês. Pretty good! Então, feita a nossa avaliação sobre a Skywork como solid, let's go to the next one, that is Grok.
O Grok a gente vai colocar aonde? Definitivamente não é trash, mas ele também não é o melhor. Eu tô bem em cima do muro aqui entre Amazing e Solid, pra ser bem sincero. Mas eu ainda vou pender pro lado do Amazing, e eu explico o porquê. O Grok tem várias aplicações pra tu conseguir desenvolver o teu inglês. Um dos diferenciais do Grok, que eu gosto, principalmente pra, de novo, treinar speaking e listening, é a questão das personas. Pode criar diferentes personagens no Grok que têm entonações diferentes, que vão falar contigo de formas diferentes, de uma forma mais irônica, sarcástica, fazendo brincadeiras. E não é que tu não consiga criar outros personagens com personalidades diferentes em outras inteligências artificiais, mas no Grok isso é muito fácil de fazer e é um recurso que fica ali na tua cara. De novo, é muito intuitivo e fácil de mexer também. E aqui eu tô focando um pouquinho mais nos diferenciais que cada plataforma tem, porque tem coisas mais básicas, como, por exemplo, criar um guia de estudo ou pedir uma explicação gramatical mais específica de alguma coisa, que qualquer uma dessas plataformas de inteligência artificial que estão aqui nessa tier list vão conseguir resolver super bem. De novo, para speaking e listening, gosto muito do Grok. Aí tem a questão que o Grok tem várias funcionalidades que são grátis, mas tem outras que são as melhores, que são pagas. Então, aquela coisa, todas essas inteligências artificiais aqui têm versões free ou que tu pode investir alguma grana ali. Mas também não dá pra sair aí pagando 8 plataformas de inteligência artificial só pra tu aprender inglês. Então, esse é um ponto um pouquinho negativo que eu vejo do Grok, que me faz não colocar ele no GOAT. Maravilha, temos os nossos 3 primeiros ranqueados aqui. Lembrando novamente que essa classificação aqui é baseada na minha opinião de English Teacher, mas que eu também quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E até agora, tu tá concordando com o que eu tô dizendo? O que tu acha? E eu já aproveito pra te dizer que se tu não é inscrito aqui ainda no canal, tu tá perdendo as melhores dicas de inglês pra brasileiros de todo o YouTube. Então não esquece de smash like e já aproveita pra te inscrever aqui no canal do English Drops, porque tem vídeo novo toda semana. Mas não vamos perder tempo, let's not waste time, let's go to the next one here. Então temos aqui o Comet Browser. Também já tem vídeo aqui no canal sobre o Comet Browser. Bom, o que acontece? O Comet Browser é um navegador com inteligência artificial embutida. Então já dá pra fazer uma avaliação dele aqui junto com o Perplexity, que o Perplexity é o motor, é o cérebro da inteligência artificial do Comet. E aí eu preciso fazer uma confissão pra ti. O Comet Browser é o navegador que eu utilizo no momento. Eu já tô utilizando ele, eu acho que faz uns 4 meses e eu tô gostando muito. Ele tem várias funções que conseguem ler o conteúdo que tá naquela página que tu tá, no site específico que tu tá no momento, e ele consegue te dar explicações mostrando as fontes. É bem difícil de rolar aquelas alucinações que volta e meia acontecem quando a gente tá utilizando alguma dessas IAs, e eu gosto muito de utilizar ele pra navegar a internet, ou até, por exemplo, tu pode muito bem pedir pra ele preencher um formulário que tu não tá entendendo as informações, pedir explicações, enfim, tem uma infinidade de usos pra ele. Também dá pra pedir pra ele criar guias de estudo pra ti e tudo mais. E aí, onde é que a gente vai colocar o Comet? Bom, vamos ver aqui, ó. O negócio é o seguinte, o Comet, ele é uma inteligência artificial, mas lembrando que ele é um navegador também. A gente consegue utilizar ele para aprender inglês e para desenvolver, mas entre todas essas opções aqui, eu classificaria ele, por aprendizado do idioma, como um Solid. Vamos colocar ele como Solid. Por que eu coloco ele como Solid? Porque eu acho que ele não é perfeito para tu aprender inglês, mas, considerando que se tu vai utilizar um navegador que não tem inteligência artificial e vai utilizar um que já tem ela embutida, para aprender inglês, o Comet é uma das melhores opções. Por que eu não coloco ele mais acima como Amazing ou GOAT? Porque ainda falta muita coisa pra ele chegar no Greatest of All Time, e ao mesmo tempo ele tem algumas questões bem básicas que me incomodam um pouco. O Comet, ele tá ligado à inteligência artificial da Perplexity, e tu consegue utilizar ele de novo na versão paga, mas tem muita coisa boa que realmente te ajuda a desenvolver o inglês que só tem na versão paga. E eu sempre vou dar preferência para as plataformas de inteligência artificial que tem o máximo de recursos disponíveis numa versão grátis. Até porque assim, ó, tu pode não tá pagando, mas essa galera tá utilizando tudo que tu coloca ali na inteligência artificial para treinar os modelos deles. Então, não é como se tu estivesse realmente utilizando de graça. Mas muito bem, fica aí a opção. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Comet. Se quiser utilizar, recomendo muito. Agora, quem já tá nessa linha dos browsers, dos navegadores com inteligência artificial, vamos falar sobre o ChatGPT 8+, que é o navegador com inteligência artificial do ChatGPT desse cara aqui. Eu vou ser bem direto, tá? Em relação ao ChatGPT 8+. Fiz vídeo sobre ele e a minha opinião mudou bastante depois daquele vídeo lá. Não é que eu ache ele a pior coisa do mundo, mas considerando que a gente tá fazendo um comparativo entre todas essas plataformas aqui, eu vou colocar ele como trash. Pra aprender inglês tem vários outros recursos mais úteis e plataformas melhores do que o ChatGPT 8+. Eu vou fazer um comparativo principalmente aqui com o Comet, porque o Comet ele consegue se integrar muito melhor aos conteúdos que tu tá navegando no momento do que o ChatGPT 8+. Eu tive vários problemas de navegação com o ChatGPT 8+, várias páginas quebrando ou
ou não mostrando as informações de forma correta, e esse é um tipo de problema que tu simplesmente não quer quando tá navegando na internet. Ele não consegue acessar todos os conteúdos da mesma forma que o Comet, sendo que eu acho que o Comet até foi lançado antes que o Atlas, e eu não sei por que a OpenAI simplesmente não utilizou esses recursos ali como modelo base do Comet para poder criar um produto de largada já melhor do que a concorrência que já veio antes. A impressão que eu tive utilizando o ChatGPT Atlas é que ele é basicamente um navegador que tem uma aba com o ChatGPT do lado. E muitas vezes, quando eu queria utilizar o ChatGPT, eu preferia simplesmente colocar no navegador e utilizar normalmente pela web. E eu achei ele bem pesado no computador também. E muitas vezes que eu tentei utilizar a inteligência artificial nesse navegador, ou ele não conseguia acessar os conteúdos da página, ou de novo, ficava tendo alucinações. E o último ponto que tem aqui é que ele só está disponível para Mac OS, ou seja, não tem para iPhone, não tem para Android, não tem para Windows também, a maioria das pessoas utiliza Windows, então acaba sendo uma coisa muito nichada. Eu tenho certeza que ele vai melhorar, vai se expandir nas próximas versões, mas nesse momento, sinceramente, eu não recomendo muito o ChatGPT Atlas para aprender inglês, ok? Entre esses dois aqui, eu ainda recomendo mais o Comet. Por mais que o Comet também não tenha a versão mobile, mas pelo menos tu consegue baixar ele no Windows ou no Mac. Bom, com a nossa primeira classification de trash, já estamos na metade do caminho. E o próximo que a gente vai falar é o Gemini. Esse aqui eu tenho certeza que muita gente quer saber. Só que antes da gente falar sobre o Gemini, eu vou ter que marretear naquilo que eu sempre te falo aqui no canal. Não adianta tu ter uma Ferrari na mão, não adianta tu ter a melhor das inteligências artificiais se tu não sabe dirigir. E aqui, obviamente, eu tô falando sobre o quê? Sobre a tua base no inglês. Se tu não tem uma base sólida e não sabe o básico do inglês, fica bem mais complicado de tu conseguir utilizar todas essas ferramentas aqui. Então, se tu tá começando a aprender inglês do zero, ou ainda tem muito problema de pronúncia, não sabe utilizar o verb to be, aquela coisa toda, tu precisa conhecer o meu curso de nível básico, que é o Starting Point. Se quiser saber um pouquinho mais, é só acessar englishdrops.academy ou acessar o link aqui na descrição, tá? Não vou gastar muito do teu tempo precioso com o meu jabá, era só esse recadinho que eu queria dar. Que eu também tenho que pagar as contas. Bora falar um pouquinho sobre o Gemini. This guy right here. Onde é que a gente vai colocar o Google Gemini? Vamos lá. A primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, ele definitivamente não é ruim, tá? Agora, será que ele entra no GOAT? Vamos falar um pouquinho sobre ele antes. Já tem vídeo aqui no canal sobre o Gemini também, inclusive foi o último que eu fiz sobre inteligência artificial. Acho que é melhor eu já deixar a playlist inteira sobre inteligência artificial. Vou deixar aqui em cima, dá uma olhadinha depois. Todos os vídeos cobrindo plataformas de inteligência artificial para aprender inglês aqui do canal estão nessa playlist. Eu tenho uma história bem peculiar com o Gemini, porque eu fiz um vídeo ano passado comparando ele com o ChatGPT. Naquela época o ChatGPT dava de 10 a 0 no Gemini, mas ele teve uma atualização recente que é o Gemini 3, que as coisas mudaram bastante, e mudaram assim, ó, no geral, para geração de imagem, para geração de vídeo, para compreensão do que tu tá falando. E lembrando que o Gemini é o mesmo modelo que roda no Google AI Studio. Eles não são exatamente a mesma coisa, tem interfaces diferentes, mas tu consegue extrair coisas bem parecidas utilizando os dois. A diferença principal que vai ter entre o Gemini e o Google AI Studio é que o Gemini, ele não tem uma pegada tão técnica, ou seja, tu já consegue sair utilizando ele, baixa no celular, acessa do computador, ele tá disponível em todas as plataformas. Ele é muito bom para treinar listening e speaking, tá? Ele tá maravilhoso para isso agora. Tem alguns recursos a mais no aplicativo para smartphone, tu consegue fazer bastante coisa na versão web dele também, mas, por exemplo, se tu quiser criar conversas, ainda é melhor tu utilizar o aplicativo. Eu gosto muito do Gemini, é a inteligência artificial que eu tenho mais utilizado ultimamente, para me ajudar com os roteiros de vídeo aqui, até para criar algumas explicações, para me ajudar a organizar os meus planos de aula para os meus alunos e até para me ajudar a estruturar melhor todo o conteúdo que eu tenho dos meus cursos. E por mais que ele tenha várias aplicações diferentes, para aprender e desenvolver o inglês, eu tô muito em dúvida entre o GOAT e o Amazing, mas eu vou colocar ele aqui como o nosso primeiro GOAT. O Gemini é uma plataforma que continua crescendo rapidamente, tá provavelmente lá em primeiro lugar agora na corrida das inteligências artificiais. Eu considero que ele já passou o ChatGPT em vários aspectos. Ele tem vários agentes agora que tu pode utilizar para casos específicos. Por exemplo, se tu quer utilizar o Gemini para aprender inglês, tu pode colocar ele lá no Study Mode, que é especificamente para te ajudar como se fosse um teacher mesmo. Gosto muito dele, recomendo, e ele consegue pegar diferenças de sotaque, o que é algo muito importante. Então, se tu tem uma pronúncia muito errada ali, ele vai conseguir captar isso, obviamente, né? Se tu der as informações para ele, que eu ensino isso em todos os vídeos sobre inteligência artificial aqui, como configurar a IA direitinho, colocar tuas informações, os teus objetivos, para que ela possa te dar respostas mais contextualizadas e não ficar chovendo no molhado. Na minha opinião, é uma das melhores. Eu vou colocar ele aqui como GOAT. Very good, very good. Let's go to the next one. Let's go to the next one. Notebook LM. Esse aqui eu
eu acho que tem muita gente que utiliza e tem muita gente curiosa. Cara, eu vou dizer uma coisa assim, ó, de novo, pensando sobre aprender inglês. Eu não vou nem titubear muito. Notebook LM pra mim é GOAT. É GOAT, não tem como ser menos que isso. Eu explico por quê. Temos a tríplice do Google aqui entre os melhores. Notebook LM também é do Google. E o Notebook LM, ele é basicamente uma inteligência artificial criado pra quem quer estudar. Porque tu pode nutrir a inteligência artificial e criar cadernos, né? O nome é Notebook. Notebook Learning Machine, Notebook LM. Ou seria Notebook Language Model. Enfim, esse LM pode ser um dos dois, eu não parei pra pesquisar isso também. Tu pode copiar um texto e jogar no Notebook LM. Tu pode pegar um link de vídeo do YouTube e jogar no Notebook LM. Tu pode jogar um áudio, tu pode jogar um vídeo, tu pode jogar qualquer coisa e pedir pra ele criar um guia de estudo, pra ele criar flashcards, pra ele criar um podcast pra ti. É uma das inteligências artificiais que pra estudar inglês tem recursos que eu simplesmente não consigo encontrar com tanta clareza e tanta assertividade em outras inteligências artificiais. Eu já vou te dizer isso aqui de cara. Eu até vou colocar aqui antes, tá? Eu vou mudar de posição aqui, ó. Vou deixar o Gemini aqui e vou deixar o Notebook LM aqui em primeiro lugar. De novo, se tu tá estudando inglês e tá utilizando a inteligência artificial, tu precisa aprender a mexer no Notebook LM. É só isso que eu tenho pra te dizer. É simples assim. Ele tem muitos recursos. Ele gera as coisas que tu pode baixar no teu computador. Ele tem aplicativo mobile também. Tem pra Mac, tem pra Windows. Eu não tenho coisas ruins pra falar sobre o Notebook LM. Claro, todas essas plataformas aqui vão ter algumas coisas que elas fazem melhor do que as outras. O Notebook LM não é uma plataforma pra tu ficar treinando o speaking, mas tu pode treinar o listening com ele. Quer gerar flashcards? Dá pra fazer isso com ele também. Dá pra criar mapas mentais, mind maps. Daqui a pouco tu tem algum conteúdo de estudo que tu quer criar algo mais visual ali sobre os conceitos, joga ali no Notebook LM que ele vai ler, vai interpretar e vai jogar aquele mind map ali pra ti. Então assim, ó, essencial, tá? Vou falar aqui de novo. Aprenda a utilizar o Notebook LM. Assiste o vídeo que eu já postei aqui no canal sobre ele, porque é essencial pra quem quer aprender inglês. Agora vamos a ele, a inteligência artificial mais popular de todas, a que todo mundo já ouviu falar pelo menos em algum momento na vida. Ele, o ChatGPT. Mas antes de eu chegar na inteligência artificial mais famosa de todas, eu quero te dar um recado que eu sempre dou quando eu tô falando sobre inteligência artificial para aprender inglês. São ferramentas, te ajudam sim, mas não fique dependente totalmente delas, porque elas vão cometer erros e elas não são perfeitas. E elas também não substituem interação humana. Eu tenho certeza que tem muita gente que utiliza a inteligência artificial para traduzir. Só que tradução é uma bengala, como eu sempre falo, e tem um efeito colateral enorme no teu aprendizado do idioma. E se tu tá abraçado nessa bengala da tradução e a todo momento que tu precisa escrever alguma coisa em inglês ou falar em inglês com alguém, tu pensa em português, tu precisa conhecer o desafio de Strava. Ele é um mini desafio de 7 dias onde eu te ensino como tu pode utilizar o teu cérebro para processar o inglês e aprender a pensar no idioma sem passar pro português. Em 7 dias eu vou colocar na tua cabeça por que tu não deve traduzir e como aprender a pensar direto em inglês. Esse mini curso conta com 7 dias de garantia, ou seja, tu pode fazer o curso inteiro e se tu não ficar satisfeito, tu pode pedir o reembolso que eu devolvo o teu valor sem perguntas. E custa só um pagamento de R$19,90. Não é mensalidade, é um pagamento e acesso vitalício pro resto da tua vida. Se tu quiser destravar o teu inglês em 7 dias, o link tá aqui embaixo na descrição. E agora sim, nós vamos falar sobre o ChatGPT. Onde é que vocês querem que eu coloque ele? Vocês querem que eu coloque ele aqui no GOAT, né? Porque todo mundo utiliza o ChatGPT, todo mundo adora o ChatGPT, todo mundo tem baixado o ChatGPT no seu celular. Mas eu não vou colocar ele aqui no GOAT, tá? Mas ele também não é trash. Onde é que ele vai? Eu vou colocar ele aqui do lado, no Amazing. Por que eu vou colocar ele aqui no Amazing? Lá vem a explicação. Lembrando que também já tem vídeo sobre o ChatGPT, tem vários vídeos sobre o ChatGPT aqui no canal, não esqueça de dar uma assistida depois. Mas o ChatGPT tem pontos fortes e pontos fracos, né? Ele tem mais pontos fortes do que fracos. De novo, pra speaking eu acho que ele é um dos melhores e a fala dele, o speaking dele é muito natural. Só que o ChatGPT tem alucinado demais. É um negócio bem complicado. E ele sempre recebe várias atualizações, eu acho que a gente tá agora no ChatGPT 5.3 ou 5.2, eu não me lembro. Tem várias funcionalidades novas. Só que esse problema das alucinações é uma questão meio crítica, sabe? Inclusive, eu falei já no vídeo sobre o Gemini 3 que eu mudei do ChatGPT para o Gemini. O Gemini agora é a inteligência artificial principal que eu tenho utilizado para me auxiliar no meu trabalho no dia a dia. Às vezes tu fala coisas pro ChatGPT, seja falado ou escrito, e ele não entende exatamente o que tu quer. Ele consegue captar a pronúncia, mas muitas vezes ele não consegue fazer as correções do jeito que tu quer. Por quê? De novo, porque ele alucina demais. Ele tem um modo de estudo que é muito útil. Eu não tenho um vídeo gravado sobre essa funcionalidade em específico, mas eu pretendo fazer isso. Mas o que tem me incomodado muito são essas hallucinations. Quando tu tá pegando uma plataforma de inteligência artificial, tu quer utilizar ela para facilitar a tua vida e deixar as coisas mais práticas. Tu quer evitar retrabalho. Então, quando tu precisa ficar repetindo a mesma
coisa e ajustando aquele prompt ali a todo momento, isso acaba se tornando cansativo. E quando tu tá aprendendo inglês, quando tu tá desenvolvendo esse segundo idioma, a última coisa que tu vai querer é ter mais empecilhos e coisas te atrapalhando em um processo que já é longo e complexo o suficiente. Então não é que o ChatGPT seja ruim. De novo, a gente tá no momento que eu sinceramente não sei o que vai acontecer até o final de 2026. Isso aqui pode mudar totalmente essa tier list. Mas nesse momento, agora, eu continuo achando que o ChatGPT vem depois do Grok e depois do Google AI Studio aqui na tier do Amazing. Sem mais comentários sobre esse cara, vamos ao último, que é o Google Tradutor, o famoso Google Translate. O último vídeo foi sobre esse cara aqui. Inclusive, se tu quiser uma análise mais detalhada sobre ele, dá uma olhadinha lá. Mas a questão aqui é a seguinte: o Google Tradutor é um tradutor. O objetivo principal dele é traduzir. Eu sou um English teacher que eu não gosto de tradução. E por que eu coloquei ele aqui? Porque o Google Tradutor tá com uma versão nova, beta, em fase de testes, que é a função de estudos. E com essa função, tu consegue treinar listening, tu consegue treinar speaking de uma forma guiada e muito intuitiva e fácil. Tu não precisa ficar criando vários prompts. É só tu clicar ali, escolhendo ali as ferramentas, vai completando as tarefas do dia. Ele te dá vocabulário novo. Ele cria situações, cria conversas ali com base em algum parágrafo, alguma historinha que tu colocar. Tu pode ter uma necessidade específica e falar: estou viajando para Califórnia. Vou chegar em aeroporto tal e eu não sei como falar com o agente de imigração. Tu pode colocar toda essa história ali e ele vai simular uma conversa para tu conseguir praticar. Tu consegue ajustar o nível de proficiência, básico, intermediário, avançado. E é só por causa dessa função que eu tô colocando o Google Translate aqui nessa tier list, porque agora ele tá integrado com o Gemini, que proporciona essas funcionalidades novas. Então tu efetivamente pode utilizar ele como um suporte para tu aprender inglês e não somente como um tradutor. A função de tradutor, você já sabe o que eu tenho pra falar sobre isso. Não vou ficar sendo repetitivo. Bom, o que eu tenho pra dizer? It's not bad, ok? But it's not amazing. Está em fase de testes. Pessoas comentaram aqui no último vídeo que tentaram acessar ele. Na verdade, conseguiram acessar ele, mas não tinha essa função disponível. É algo que tá em testes ainda. Pra mim tá disponível, pra outras pessoas não tá. Então, nesse momento, eu vou colocar ele como mid, tá? Mas ele é um mid quase solid. Eu recomendo utilizar ele se tu for utilizar o Google Tradutor com essas funcionalidades novas. Se for pra traduzir, eu não recomendo. Ele traduz bem, mas o foco aqui é aprender inglês, right? Então vou colocar ele aqui no mid. Eu continuo recomendando ele. Continuo recomendando, tá? Acho que de toda essa tier list aqui, o único que eu não vou recomendar, até porque vários não vou conseguir nem utilizar e nem baixar porque ele não tá disponível, é o ChatGPT Atlas, alright? Mas de resto, daqui do Google Translate pra cima, dependendo do uso, pra que tu quer utilizar a IA, qualquer uma dessas aqui é válida. Novamente, isso aqui é somente a minha opinion. Então está aqui formada a nossa tier list. Em primeiro lugar, Notebook LM, depois nós temos o Gemini, no Goat, depois no Amazing nós temos Google AI Studio, Grok, ChatGPT, Solid, Skywork AI, Comet Browser, seguido do Mid, com o Google Translate, e no Absolute Trash temos o ChatGPT Atlas, que é o navegador do ChatGPT. Very good, very well. E aí, tu concorda com a minha tier list? Discorda? Eu quero saber aqui nos comentários. Eita, começou um temporal agora. E além disso, eu também quero te convidar para fazer parte do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Mas por que tu teria interesse em participar do English Drops Club? Porque todos os membros têm acesso a aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos do canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar aqui nos comentários e também nas lives, pacotes de prompts para tu utilizar com todas essas ferramentas de IA que eu mostrei aqui agora, que eu preparei com exclusividade para quem é membro aqui do clube. E tu também vai ter acesso ao Discord do English Drops Reservoir, onde tu pode conversar em inglês comigo, ter um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana para conversar e praticar o teu inglês em salas de bate-papo divididas por níveis. Então é prática de speaking, listening e troca de informação com todo mundo que é membro aqui, liberado. E agora voltando ao que eu tava falando sobre o Google Tradutor, se tu quer entender por que eu não coloquei o Google Tradutor como number one aqui na tier list e quer aprender a utilizar ele para aprender inglês sem ficar dependendo de tradução, clica nesse vídeo aqui do lado para assistir a análise aprofundada que eu fiz sobre o novo Google Tradutor, porque eu tenho certeza que a tua cabeça vai explodir e tu vai sim te surpreender. I hope you enjoyed the video, catch you guys in the next one, and happy English learning.